Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, dia da série de História das Religiões. Nós vamos hoje falar sobre os assírios. Os assírios são os povos que vão destruir o Reino do Norte no ano 722 a.C. Então é bom a gente conhecer, porque eles são muito citados na Bíblia, no Antigo Testamento. Agradeço a todos vocês a inscrição no canal, a compra das suas apostilas. Eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entra pelo WhatsApp, que fica mais fácil a nossa comunicação. E meu WhatsApp está aí toda a minha propaganda, entrou no meu canal do YouTube, na fotografia, embaixo tem meu WhatsApp, tá? É só vocês entrarem, se comuniquem comigo, que fica mais fácil e a gente vai interagindo. Obrigado, que vocês tenham uma semana de muita reflexão, período da quaresma, que nós possamos fazer realmente uma reflexão de nós mesmos. Vamos nos tornar pessoas melhores, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil e é um momento de mudança. Então, nós devemos mudar, e mudar para melhor. Senão não é mudança, né? É regressão. Então, vamos falar um pouco dos assírios. De origem semita, né? São os povos de origem semita, os assírios também são, viviam dos pastoreios e habitavam a margem do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio, tá, no Antigo Testamento, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Por isso que eles vão dominar o Reino do Norte. Realizaram diversas conquistas, expandiram seu domínio além da Mesopotâmia, chegando até o Egito. O centro administrativo do Império Assírio era a cidade de Nínive, era a capital, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, que tinham mais de 22.000 placas de argila, porque a escrita, se lembra que nós falamos do Babilônios, dos povos, eram feitos em pequenas placas de argila. Este povo vai se destacar por uma organização e um desenvolvimento de uma cultura militar. Era um povo guerreiro, gostava de conquistar, gostava de ter poder, e assim era o desenvolvimento da sua sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham aos vencidos castigos e crueldades horríveis, espalhavam medo, empalavam nas estradas, faziam empalamento, que era para você ter medo e não ter revolta contra eles. Com essas atitudes, tiveram que enfrentar uma série de revoltas populares nas próprias regiões que eles conquistaram. Apesar da mitologia mesopotâmica ser ampla e complexa, seus deuses se organizavam em uma hierarquia clara, de acordo com a influência do seu poder. Os mais importantes eram An, deus do céu, Enlil, deus do ar, Enki, deus da água, e Ni-Ursak, que é deus da mãe terra. Foram eles que, através de suas palavras, criaram o mundo. Então, criaram o mundo, o céu, o ar, a água e a terra. E com isso, eles têm crença na palavra divina, porque esses deuses reunidos, eles criam também pela palavra. Os filhos desses deuses estavam num degrau abaixo da escala divina e eram milhares de divindades, ao qual eles tinham aspectos mundanos por parte do universo, agindo de forma a organizar a sociedade. Esses deuses, que são, a gente vai chamar aqui de deuses menores,
eles têm tarefa de homem. Então, ele está ligado à plantação, à fertilidade, à construção das cidades, são deuses próprios de cada cidade tem o seu deus protetor, né? Lembra-se, a gente não tem, nossa cidade não tem nossos santos protetores? Então, as cidades deles tinham os deuses, que são os filhos desses deuses maiores, né? Esses deuses são os protetores, eles passam a ter a ideia de divindade e humano. Eles já fazem isso. Eles têm a carência humana, então eles gostam de serem bajulados, eles gostam de ter amor, né? Eles ser reivindicado, né? Eles gostam muito, esses deuses da cidade, eles adoram que vocês vão lá e babam o ovo dele, para ser clara, entendeu? Eles só gostam. É igual algumas pessoas que a gente conhece, né? Que adoram ser enaltecidas o tempo todo. Isso é chato a beça. Titia não gosta. Então, eles começam a dar, são deuses pessoais, e começam a orientar cada indivíduo e sua família. Então, cada cidade tem seus deuses, cada família tem seu deus pessoal, que começa a dar essa orientação e característica a essas famílias. Vamos entender um pouquinho o que são os zigurates. Cada cidade-estado tinha um deus protetor, né? Eu já expliquei. Que era honrado pelo rei local e pelos seus sacerdotes. Um templo em forma de pirâmide e de degrau chamado zigurat. Vocês vão lá no YouTube e botam que vocês vão ver as fotos. Era construído para servir de morada também a esse deus. O mais famoso zigurat foi construído para o deus Marduk e localizava na Babilônia. Também é conhecido como Torre de Babel. É bíblico a Torre de Babel, não é isso? Então ele foi construído pelos babilônios para ser a casa do deus Marduk. De qualquer forma, todos os deuses tinham características próximas às humanas. Chamamos de antropomorfismo. Casavam-se, tinham filhos, tinham ataques de fúria, sofriam de ciúmes, podiam ser melancólicos, preguiçosos, invejosos, podiam ser caridosos, viviam bêbados, enganavam e eram enganados pelos outros deuses, brigavam entre si por mais poder, segundo a crença da Mesopotâmia, para que toda a existência fosse ordenada em Liu, que é o deus do ar, se lembra que nós falamos dele? Criou o Me, uma espécie de lei universal, que aquilo já estava, né, uma bagunça de tantos deuses, aí Enlil, deus do ar, cria o Me, que é uma lei universal, que governava tudo e todos, inclusive esses deuses menores. Esse Me gerava um conforto dos mesopotâmicos, pois sabiam que tudo continuaria eternamente funcionando segundo a ordem divina. E dentro dessa ordem, acreditavam que o homem tinha sido criado com um único propósito, que é adorar e servir aos deuses. Então, no conceito mesopotâmico, a criação do homem é para servir e adorar os deuses, que eram para ser respeitados, alimentados, abrigados, para que eles não lançassem a ira contra os mortais. Se ele se sentisse ofendido, lançava a ira contra os homens, porque eles eram imortais e os homens eram mortais. Então,
O homem tinha que servir eles da forma que eles quisessem. O dilúvio. Vamos falar o dilúvio. O dilúvio é um mito que foi muito temido. Eu estou falando aqui não como teóloga, estou falando como historiadora e estou dando aula de história das religiões. Entendam isso perfeitamente. Relatado diversas vezes. O dilúvio ele vai ser relatado diversas vezes, em épocas diferentes, em histórias de povos diferentes. Nesse relato contava-se que em uma época muito remota, isso eu estou falando do dilúvio contado pelos povos mesopotâmicos. Vamos entender. Insatisfeito com os homens, resolveram destruir a humanidade, fazendo cair uma chuva torrencial que fez subir as águas dos rios. Você vê que é bem parecido com o relato bíblico. Enquanto em que Deus das águas revelou o plano dos deuses a um escolhido, que é Silzudra. Então, esse plano vai ser revelado a um escolhido. Nosso escolhido vai ser Noé. Aqui é Silzudra, acolhendo a construir uma embarcação gigantesca. Vamos ver um trechinho, eu vou ler um trechinho do relato sumério desse mito encontrado em Nippur. Eles têm esse mito nas argilas. Você vê o que estou falando desse mito deles para vocês verem como é semelhante a história com a nossa história do dilúvio bíblico. Depois que durante 7 dias e 7 noites o dilúvio se estendeu sobre a terra, o grande barco foi sacudido pelos vendavais sobre as águas. Utu, Deus do sol, apareceu, espalhando luz sobre o céu e a terra. Tal mito também foi compilado muitos séculos depois, num dos livros que compõem a Bíblia, tendo como principal personagem Noé. Esse fato pode ser explicado, pois os hebreus, povo que vai dar origem aos judeus, tinham suas raízes ancestrais em Ur. E Ur é uma cidade da Mesopotâmia, localizada a cerca de 160 quilômetros da Grande Babilônia, junto ao rio Eufrates, habitada na antiguidade pelos povos caldeus. Então, a gente vê que Ur dos caldeus, que é citado na Bíblia, então já existia esse relato do dilúvio antes de ter esse relato na Bíblia. Que, de acordo com o livro de Gênesis, se lembram disso, foi a terra natal de Abraão. Abraão ele é da cidade de Ur dos caldeus. O maior representante de liderança de Ur vai ter o nome de Ur-Nammu, que ficou conhecido por ter criado o primeiro código de lei, que tem notícia. O código vigorou por 300 anos, quando então foi substituído pelo código de Hammurabi, tá? Mas antes do código de Hammurabi existir, já existia o primeiro código de lei, já conhecido como Ur-Nammu. Vamos ver aqui uma cronologia para a gente se situar dos principais eventos. Do ano 6.000 a 5.000 a.C., teve a invenção do arado. Do ano 5.000 a.C., teve as primeiras aldeias, cultivos de cereais e a cerâmica. No ano 3.000 a.C., tem a Idade do Bronze, civilização suméria, primeiras cidades, foi criada a escrita e o sistema de numeração. No ano 2500 a.C., teve os acádios,
que vai unificar a Mesopotâmia com Sargão I. No ano 2000 a.C., primeira civilização assíria, a invasão dos hititas. No ano 1900 a 1200 a.C., primeiro Império Babilônio, o Reino de Hammurabi com o Códice de Hammurabi. No ano 1290 a.C., o êxodo hebreu do Egito. Então, só acontece o êxodo hebreu por volta do ano 1290. Então, já existe Assírio, já existe Mesopotâmia, já existe escrita, já existe toda uma civilização, gente. Então, a história é muito importante para a gente compreender depois a teologia bíblica. Senão a gente se perde, porque o povo não conhece a história antiga. Então fica difícil a leitura da Sagrada Escritura se você não entender a história. No ano 1200, fim do reino babilônio e a dominação assíria na Mesopotâmia. No ano 1100, destruição do Império Hitita. Nabucodonosor da Babilônia unifica o reino. Segundo Império Babilônico. Então, o primeiro Império Babilônico vai ser destruído pelos assírios e depois os babilônios reconquistam novamente com o seu segundo Império Babilônico. Nasce, nesta época, o Reino de Israel. No ano 700, o Reino dos Medos. No ano 600, na Babilônia, o reino de Nabucodonosor II. No ano 550 até 331 a.C., tudo isso que eu estou falando é antes de Cristo, tá? Ciro Grande, capital dos Medos, Babilônia, início de um reinado persa, e nasce o zoroastrismo, que a gente depois vai ver um pouco. E com isso, a volta à época pós-exílico, porque Ciro Persa vai dar o edito para que o povo de Israel volte à terra prometida e reconstrua o segundo templo. O ano 331 chega os gregos, com Alexandre Magno. Vai derrotar os persas na Batalha de Gaugamela e conquista toda a Mesopotâmia. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco desses deuses. Vamos falar de Marduk e dos outros deuses mesopotâmicos. Obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Obrigado, curtam, compartilhem, comprem a apostila e tenham um final de semana rico em saúde, em felicidade, em alegria. E medite, ore e pense na sua vida, porque esse período é muito importante para uma reflexão. Beijos!